Você já notou como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente ao seu redor, sem dizer uma palavra? Eles não gritam, não imploram, apenas recuam e de repente tudo muda. A energia muda, as pessoas começam a questionar, a perseguir, a sentir. Hoje você vai descobrir como se tornar conscientemente indisponível pode transformar completamente sua vida e recuperar o poder que você tem dado sem perceber. Imagine por um momento que você parou imediatamente de reagir a tudo, que escolheu o silêncio em vez da resposta automática, o recolhimento em vez da explosão. O que você acha que aconteceria? É aí que reside o ponto-chave que Carl Jung entendeu melhor do que ninguém. Quando você deixa de estar sempre disponível emocionalmente, fisicamente e psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise porque as pessoas estão acostumadas a controlá-lo por meio de suas reações, seus impulsos, sua previsibilidade. Você foi ensinado desde jovem que seu valor está em quão disponível você está para os outros. Estar sempre presente, responder rapidamente, agradar, dizer sim mesmo quando você queria dizer não. Mas aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha dito com essa clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, ou uma price. E enquanto você continuar pensando que precisa estar acessível o tempo todo, você será manipulado, exausto e esquecido assim que não for mais útil. Você sabe por que isso acontece? Porque estar sempre disponível faz você parecer previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a usá-lo como um botão de emergência emocional. Eles o empurram quando querem atenção, alívio, validação e em seguida colocam você de volta na prateleira. Mas você não percebe isso porque está preso na ilusão de que estar presente para todos fará com que alguém esteja presente para você. Carl Jung falou longamente sobre a pessoa, aquela máscara que usamos para ser aceitos, amados, reconhecidos, e é exatamente esse rímel que mantém você excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem quando está engasgando. Você responde às mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto. Você se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Jung colocou claramente: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Agora pense nisso por um momento. Quando você se torna inacessível, quem realmente se desespera? Quem fica irritado? Quem tenta provocá-lo apenas para recuperar alguma emoção? Isso revela mais sobre o outro do que sobre você e principalmente revela o quanto você continua sendo manipulado sem perceber. Aqui está sua primeira chave prática. Nos próximos 3 dias antes de responder a qualquer mensagem ou chamada, faça uma pausa de 5 minutos. Pergunte a si mesmo: estou respondendo a partir do meu centro ou da necessidade de agradar? Essa resposta me nutre ou me drena? Apenas observe sem julgamento. Apenas observe o que surge quando você se dá esse espaço. Você já notou que quanto mais disponível você estiver, menos valor os outros atribuirão a você? Porque o que é muito abundante se torna comum. Ninguém respeita o que não tem para ganhar. Ninguém valoriza o que está sempre lá. Esta é uma lei psicológica fundamental que Jung entendeu perfeitamente. Mas a verdade é ainda mais difícil. Quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece dos seus. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma forma disfarçada de buscar aprovação, evitar a rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço, e o preço é a sua paz. Sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando na realidade é limitada, muito limitada. As pessoas que querem você disponível o tempo todo não querem você de verdade. Elas querem o que você fornece: validação, companheirismo, distração, conforto emocional. Mas quando você muda, quando você estabelece um limite, quando você se recusa a reagir, essas mesmas pessoas ficam irritadas. Acusam você, dizem que você é estranho. Não é porque você mudou, é porque você não é mais funcional para eles. Carl Jung via a psique humana como um sistema de energia onde cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A questão crucial é: você está escolhendo para onde sua energia vai? Ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, você está desperdiçando energia psíquica. Quando você se defende de críticas que nem mereciam atenção, quando responde a uma provocação apenas para provar que está certo, quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar aqueles que não o valorizam, você está desperdiçando sua força interior com o que não o nutre. E Jung foi claro sobre isso. Aquilo a que você resiste persiste. Quanto mais você reage, mais você se amarra. As pessoas que vivem emocionalmente exaustas não são fracas, elas são mal direcionadas. E você sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Torna-se vulnerável. E quando você está vulnerável, você se torna uma presa fácil. Pessoas manipuladoras, oportunistas, emocionalmente carentes podem sentir isso. Eles percebem que você não sabe como economizar sua energia,
que você reage a tudo, que você está sempre tentando resolver o mundo, e eles se aproveitam disso. Jung entendeu que uma psique saudável é aquela que sabe como manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber calar sem se sentir covarde, saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece bem o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conversa não resolvida? Quantas vezes você passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém o tratou mal? Esta é a energia que se esvai sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. Aqui está a sua segunda chave. Identifique seus 3 maiores gatilhos emocionais, aquelas situações ou comentários que fazem você reagir automaticamente. Agora, para cada um, crie uma resposta alternativa. Preciso de tempo para processar isso, ou simplesmente entenda o seu ponto de vista. Pratique essas respostas até que se tornem automáticas. A energia psíquica é como um campo de força. Quando está bem armazenado, cria prisenka. Você entra em uma sala e impõe respeito sem dizer uma palavra. Mas quando é mal administrado, você se torna invisível, reativo, frágil, e o mundo não tem piedade de quem cede facilmente. Comece a olhar para seus próprios gatilhos. O que faz você reagir automaticamente? O que faz você perder seu centro? Esses são exatamente os pontos em que sua energia está escapando. E é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano sobre si mesmo. Você acha que está no controle. Você acha que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais sombria. A maioria de suas respostas emocionais são programadas. E aqueles que entendem isso facilmente o manipulam. Pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Eles simplesmente ativam os botões que você deixou expostos e você sempre reage da mesma maneira. Carl Jung chamou isso de projeção, o mecanismo psicológico pelo qual as pessoas projetam nos outros o que não podem ver em si mesmas. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto outros se projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você tiver, mais você se tornará uma tela em branco para essas projeções. Você conhece perfeitamente aquele amigo que só estende a mão quando está em crise, aquele parceiro que sempre precisa de você para salvar o dia, aquela pessoa que te elogia, mas apenas enquanto você for útil para ela. Nada disso é uma coincidência. Eles não estão se relacionando com você, eles estão se relacionando com a ideia de você, com um papel que você concorda em desempenhar. E por que você aceita isso? Porque você tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não ocorre no grito, ocorre no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando acha que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo quando isso te destrói por dentro. E aqui está o ponto principal. O manipulador, ele não precisa controlá-lo, ele só precisa que você continue reagindo da mesma maneira. Mas quando você para de reagir, o jogo está quebrado. Quando você começa a dizer não, respondendo com silêncio, retirando-se em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que eles colocam em você cai, e isso deixa as pessoas perplexas, porque não sabem mais quem você é. E pior, eles agora são forçados a olhar para si mesmos. E nem todos estão preparados para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça, porque força os outros a confrontar seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interior que eles não querem ouvir. Jung expressou com maestria: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, quando você para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir, e isso é insuportável para aqueles que sempre o usaram como fuga. Aqui está sua terceira chave, por uma semana inteira. Sempre que alguém tentar envolvê-lo em dramas, fofocas ou problemas que não são seus, simplesmente responda: isso parece difícil, e mude de assunto. Não ofereça conselhos. Não se envolva emocionalmente. Apenas reconheça e redirecione. Observe a mudança dinâmica. Você está pronto para lidar com o desconforto de ser incompreendido, rejeitado ou até mesmo atacado por se proteger? Você está pronto para suportar o silêncio que vem após o rompimento? Porque é precisamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. O mundo moderno, ele é barulhento. Todos querem ser ouvidos, querem responder rapidamente. Querem vencer debates sem sentido e provar seu ponto de vista, mesmo que isso lhes custe a própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia,
mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Jung viu o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, começa a observar, e quando observa, vê padrões que antes passavam despercebidos, repetições emocionais, jogos manipuladores, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite a lucidez, e a lucidez é perigosa para aqueles que vivem para controlá-lo. Você já reparou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica? Quando você simplesmente desaparece? Não é porque eles sentem sua falta, é porque seu silêncio tira o controle narrativo deles. Enquanto você fala, você ainda está no jogo, mas quando você está em silêncio, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que prospere em sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio sobre a própria energia, é a recusa de ser arrastado pelas emoções de outra pessoa. É a escolha consciente de não participar de batalhas que não valem o seu desgaste. Jung entendeu que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer esse desapego, porque somente em silêncio você pode ouvir a si mesmo sem a interferência do mundo. Somente nesse espaço interno, livre de demandas externas, você pode se reconectar com sua essência autêntica. Mas não se engane, o silêncio tem um preço. Isso o afastará de pessoas que só o valorizavam pelo papel que você desempenhou. Isso o tornará incompreensível para aqueles que só o viram através de suas próprias projeções. Isso fará você parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é uma reação daqueles que nunca quiseram lidar com sua profundidade, apenas sua utilidade. E aqui está a dura verdade. Quanto mais maduro você fica, mais seletivo você se torna com suas palavras. Porque você entende que cada frase é um investimento energético e nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é retirado, é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada a ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com seu próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar sua ausência. É autoexplicativo. E aqueles que se sentem ameaçados por ele revelam quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter seu próprio controle. Aqui está sua quarta e última chave. Implemente 24 horas de silêncio. Quando alguém fizer um pedido emocional intenso ou tentar envolvê-lo em seu drama, responda: preciso de 24 horas para pensar sobre isso. Use esse tempo para se conectar consigo mesmo e decidir conscientemente se deseja ou não participar. Mas o silêncio mais poderoso não é aquele que perturba o outro. É o silêncio que o reconstrói a partir de dentro. O silêncio que conecta você a algo além da aprovação externa. É nesse espaço interno, livre das demandas dos outros, que você começa a recuperar sua energia vital, a se reconectar com sua essência. De nada adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo a mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas outra forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo, e isso requer disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não é ser frio, arrogante ou indiferente. Trata-se de deixar de ser acessível a qualquer pessoa, a qualquer momento, por qualquer motivo. Trata-se de assumir o controle de sua própria energia, seu próprio tempo, sua própria paz. E isso começa com pequenas ações cotidianas. Não responder imediatamente, respirar antes de reagir, abandonar uma discussão antes de ser arrastado para o caos, desligar o telefone sem culpa sua, dizer não estou interessado, dizer não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa desculpar a sua ausência. Você não precisa explicar seu silêncio. Você não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável, porque quando você se recusa a se explicar, tira do outro o poder de permanecer dentro de uma narrativa emocional onde você é sempre útil, compreensivo e acessível. Carl Jung entendeu que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, mas um isolamento sagrado. Um tempo de retiro interior onde você reaprende a ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo, onde você reconstrói sua identidade não com base no olhar dos outros, mas a partir de seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro para a sua evolução? Observe quem começa a se distanciar de você quando você se torna mais reservado. Observe quem está tentando provocá-lo quando você para de reagir. Observe quem o acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Estes não são sinais de que você está errado. Eles são a prova de que você começou a se libertar. Estar indisponível é desconfortável no início. Você vai se sentir culpado.
você vai pensar que está sendo egoísta. Você ouvirá que está sendo muito duro. Mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto. Não apenas em você, mas em todos que se beneficiaram de sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é a base da autodeterminação. Quando você diz não ao mundo, você está dizendo sim a si mesmo. Quando você se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais do que qualquer conexão falsa. E quando você para de se explicar, começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todo mundo está pronto para esse tipo de presença. Porque sua ausência emocional exporá feridas que eles não querem enfrentar. Isso revelará o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura, e com o rompimento vem a dor, a solidão, o estranhamento, a sensação de que você está perdendo algo, quando na realidade você está apenas se libertando. Quando você não está mais disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio, um silêncio constrangedor que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo muito duro, se está perdendo pessoas importantes, mas gradualmente esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar, e depois vem a solidão, mas não a solidão da ausência, é a solidão da presença total, a solidão dos fortes, a solidão de quem já não se trai para manter os outros próximos. E naquele espaço onde antes havia confusão, a clareza entra. Onde antes havia ansiedade, a paz entra. Onde antes havia uma necessidade, um novo tipo de força entra. A força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung colocou isso profundamente. O processo de individuação exige que você se distancie do coletivo, se desidentifique da máscara, caminhe sozinho por um tempo, e é exatamente isso que você está fazendo quando decide ficar indisponível. Você não está fugindo do mundo, você está voltando para si mesmo. É neste ponto que você deixa de ser um reator e se torna um criador. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade a partir de dentro. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que nunca o amaram. Eles queriam um papel que você desempenhou. E agora que você não se encaixa mais nesse molde, eles não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você perderá pessoas, mas se encontrará. Você se afastará dos lugares, mas se reconectará com sua essência. Você se tornará incompreendido, mas eventualmente começará a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para nada, você se torna valioso, raro, inesquecível. E não se engane, este é um renascimento novo cômico. O início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para o vazio disfarçado de afeto. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua integridade. Repita comigo em voz alta. Minha paz é mais valiosa do que qualquer aprovação externa. Minha energia é limitada e vou protegê-la conscientemente. Eu escolho estar disponível apenas para o que me nutre e me eleva. Você percebe o que acabou de acontecer? Nestes minutos, percorrestes um caminho de profunda transformação. Você entendeu que a disponibilidade excessiva faz de você uma ferramenta emocional para os outros. Que sua energia psíquica é finita e deve ser protegida conscientemente. Que a manipulação silenciosa opera através de suas reações automáticas. Que o silêncio consciente é um poder transformador e que a disciplina emocional é o caminho para o seu renascimento pessoal. Isso não é apenas conhecimento teórico. É sabedoria prática que Carl Jung desenvolveu após anos observando a psique humana. É o mapa para sua individuação, para se tornar quem você realmente é quando para de desempenhar papéis para os outros. Você não é louco por querer proteger sua paz. Você não é egoísta por estabelecer limites. Você não é ruim por escolher a si mesmo. Você está simplesmente despertando para uma verdade que sempre esteve lá, que sua vida pertence a você. E cabe a você decidir como vivê-la. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sente que essas palavras mexeram com algo que estava adormecido, quero que escreva nos comentários. Eu escolho minha paz. Porque esse simples ato de escrevê-lo é o primeiro passo para recuperar seu poder pessoal. É a sua declaração de que você não estará mais disponível para tudo e para todos. É o começo de sua liberdade interior. Se você está realmente pronto para essa transformação, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação, pois continuaremos a explorar os segredos mais profundos da psique humana de acordo com Carl Jung. Vamos mergulhar em territórios que a maioria não se atreve a explorar. O lado sombrio da personalidade, os arquétipos que governam sua vida sem que você saiba, e os mecanismos inconscientes que determinam seu destino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a transformação individual cria ondas de mudança que transcendem o pessoal. Cada pessoa que recupera seu poder interior contribui para um mundo mais autêntico, mais consciente e mais real. Comece hoje implementando estas 4 chaves.
Faça uma pausa antes de responder. Identifique e controle seus gatilhos emocionais. Estabeleça limites claros diante do drama de outras pessoas. E use o silêncio como uma ferramenta de transformação. Sua indisponibilidade consciente não é egoísmo, é autorrespeito em sua forma mais pura.